tempo estão buscando tão simplesmente, esperando a oportunidade para vendê-lo, ou seja, buscando a escapatória. O incrédulo vai embora logo, né? Mas esse aqui, como ele também não tem a revelação, mas o peso na consciência é tanto que ele quer achar um erro para sair fora. Ele quer pôr a culpa em alguém. Ele não tem peito, o incrédulo pelo menos tem peito. Ele descrê e some. Agora o manufaturado vai ficando junto, vai ficando junto, vai ficando junto. E alguns até têm a ministério ainda. Até ele achar alguém para jogar a culpa, é um bode expiatório para ele. Sair fora como se ele estivesse saindo sem culpa. Quando Pilatos foi lá e lavou a mão lá, na frente de todo mundo lá, eu estou livre do sangue desse justo. Livre coisa nenhuma. Ele não tomou posição, podia ter tomado. Ele era o governador. Se ele fala, ninguém mata o homem, não tem acusação suficiente. Ainda que os judeus apelassem para César e César mandasse matar, mas aí ele tinha tomado posição. Mas ele ficou em cima do muro. O profeta disse que ele morreu à míngua, pedindo esmola. Saiu de governador de um país, colocado por Roma para tomar conta da região ali de Israel. Morreu na... Como é que é o nome do país? O profeta fala. Esqueci agora. Morreu à míngua, pedindo esmola. Tá? Mexe com Deus ou com o Filho de Deus, não vai bem as coisas. Ah, mas passou 20 anos, 30 anos para ele ficar morrendo à míngua, que diferença faz? Quando é que vai vir o castigo? Então só porque vai demorar 30 anos para mim me lascar todinho, eu vou agir de qualquer jeito? Toma uma posição ao lado da palavra de Deus e gosto da segurança do Senhor até o dia que eu tiver que ir para a sepultura, guardado por Deus e por todos os servos, os anjos que foi colocado para servir os filhos de Deus. Isso é que importa, saber que até o fim da minha vida eu estou na presença do meu Deus. Agora alguns agem mal. Agora, como todo mundo no mundo é chamado cristão, foi um acidente. Acidente coisa nenhuma. Que dia que Deus foi dormir que ele não viu? Pessoas estão pagando pelos seus maus comportamentos. O Senhor disse, aquilo que você planta, isso também se fará. Então o Senhor é injusto? Ele está permitindo. Olha a situação da nação. Olha os hospitais de câncer, crianças, lotado de criança com câncer. Deus é injusto? Ou tem pai em pecado demais? Porque o profeta diz, a criança não tem fé para ela não tem entendimento, é a fé do pai e da mãe. Ou tem pai e mãe que não tem coragem de encarar um ao outro e dizer que está em pecado, que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo outro. Prefere ver a criança morrendo no hospital do que encarar a mulher e falar, eu pequei, eu traí você. Ou eu traí você com outro homem. Coloca a vida em ordem e clama ao Senhor para ver se Deus não manda aquele demônio embora daquela criança. O amor se foi dos corações egoístas. Prefere que a criança morra do que contar a verdade, do que passar vergonha. Misericórdia. Estão sempre buscando encontrar algum erro. Todo o tempo estão buscando para ver se é um truque, incrédulo, manufaturado. Acha que é algum truque de mágico que está acontecendo ali. Nunca teve revelação também. Ou alguma coisa de magia. Estão simplesmente esperando. Irmãos, às vezes os irmãos não conseguem fazer o quadro. Não se engane. O eleito recebe direto da fonte.
O Espírito Santo revela no nosso coração. Você enxerga. O incrédulo e o manufaturado não enxerga, tá? O manufaturado é o pior de todos, porque além dele não enxergar, ele é descarado. Ele fica copiando o verdadeiro. Sabia? Ele fica te observando e depois ele fica agindo igual você para outra pessoa. Ele fica vendo como um crente se comporta e depois fica copiando ele para outras pessoas, fazendo igual. Porque ele não tem vida própria, porque ele também não tem revelação. Aí você pede para ele explicar aquilo que ele está tentando falar, para ver se ele consegue. Papagaio, sabe o que é papagaio? Como também o manufaturado leva o ministério, ele carrega o ofício, ele é um papagaio, um gravador, que fica copiando dos outros. Escutou um pregador pregando lá de um jeito ou do outro, ou de um jeito ou do outro, e ele copia e faz igualzinho. E quem vê pensa, esse homem é um pregador, né? Que pregador! Se ele não tivesse visto o fulano lá, ele nem sabia o que ele ia fazer. Isso é um manufaturado. Ele é um copiador de outras pessoas. E ele tem que copiar o genuíno, porque só o genuíno recebe da fonte. Quanto ao Evangelho, né? Só que ele nem sabe. Pergunta para um papagaio: o que você está falando? Ele vai falar assim: o que você está falando? Porque ele só sabe repetir. O que você está falando, papagaio? O que você está falando, papagaio? É o que ele sabe fazer, repetir o que você fala. Ele não tem vida, irmãos. Então não se engane. Não se engane. Prove o Espírito. Teste as pessoas. Você quer saber se ele tem revelação mesmo? Mexe num assunto escriturístico que depende de entendimento para aquilo, para ver o que a pessoa fala. Porque tem gente que é uma rompança, que fala de um jeito que ele é o mestre do Brasil, ou mestre do mundo. Aí você lança lá uma isquinha lá, um pedacinho de minhoca, ele já se engasga todo, quase morre afogado. Então, eu não vou seguir mais. O manufaturado, ele não tem vida como não tem o incrédulo. Ele não tem revelação. Eu estou alertando os irmãos para tomar cuidado. Porque, e outra, o manufaturado, ele gosta de arrumar uma desculpa. Você sabe qual que é a primeira tática do manufaturado? Descobrir todas as falhas, todos os problemas que tem na igreja. Sabia? Viu o que o profeta disse aqui? Ele fica procurando um erro para depois usar como argumento por que ele afastou do meio. A primeira tática do manufaturado é descobrir todos os problemas que tem na irmandade. Porque depois ele tem um caminhão de argumentos para dizer: eu não vou ficar mais no meio de vocês, não, por causa disso, daquilo outro. Não é porque ele é incrédulo e ele não crê na mensagem, em toda a mensagem. Ele não admite que ele é incrédulo, que quer continuar vivendo no mundo. Não tem coragem nem para isso. Ele vai jogar em cima de alguém que está passando uma dificuldade, está passando um problema. Esse é o manufaturado. E ele sempre quer estar no meio, sempre quer ter ofício. Até copiar ofício eles gostam de fazer isso. Amém? Então vamos tomar cuidado, né? 9:5. Tomar cuidado com as pessoas. Ora, não é a fraqueza da pessoa, não é a falta de entendimento dela. A pessoa pode ter um entendimento talvez até errado da mensagem, mas tem um coração bom e é um crente. Ele só está mal direcionado. Não é isso. É um espírito diferente. O incrédulo e o manufaturado, eles têm demônio. É outra coisa. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Eu vou ler aqui. Graças a Deus. Para nós tomar
tomarmos a comunhão do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é a igreja. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não somos julgados, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Agora aqui em São João. Capítulo 13. E levantou-se da ceia, ali ele tomou a ceia. Aqui João está contando, ali Paulo está falando, né? Aqui é João contando. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés, ele tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Os discípulos tomavam a ceia toda a reunião. Não era uma vez no mês. Era toda vez que eles reuniam. Eles tomavam a comunhão. Nós adotamos esse costume, né, de tomar uma vez no mês. Mas todos aqueles que estão em comunhão com a palavra de Deus têm o direito da Santa Ceia, né? Tem parte com o Senhor, ele faz parte. Agora, você lembra da leitura de Coríntios? Paulo disse que é o corpo do Senhor. A igreja é o corpo do Senhor aqui na terra. Quando o Espírito entrar dentro desse corpo, ela vem, o profeta disse, ela vem a ser Deus na terra de novo. Quando entrar na totalidade, ela vem a ser Deus aqui na terra de novo. Amém? Deus abençoe os irmãos.
Graças a Deus. Né?